Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à povoação aí em frente, e encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Soltai-a e trazei-los. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que tinha sido anunciado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis o teu rei que vem ao teu encontro, humildemente, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Puseram sobre eles as suas capas e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo caminho. Toda esta multidão, tanto os que iam à frente de Jesus como os que vinham atrás, diziam em altos brados: Hosanna ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e perguntavam: quem é ele? E da multidão respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, imitemos a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém e caminhemos em paz. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça a falar com um discípulo para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos em libertar-me. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais
obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso chamado Barrabás, e quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito, em sonhos, por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás! Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado! Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado! Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue veio sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-lhes para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório
e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. E colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois, cuspiram-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para o ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gálgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora, se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com voz forte, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto o centurião e os que guardavam Jesus, ao verem o tremor da terra e os que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Excelências, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal da Batalha, Excelentíssimos Senhores, Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimo Sr. Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, em representação do Sr. Almirante Sema, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Câmaras Municipais, aqui presentes, da Direção da Liga Central ou da Direção Central da Liga dos Combatentes, representante da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, excelentíssimos senhores oficiais generais, senhores representantes dos núcleos da Liga dos Combatentes, associações, senhores oficiais, sargentos de praças, senhor Padre Gonçalves, Parco da Batalha, demais sacerdotes, caros cristãos desta paróquia da Batalha, meus senhores e minhas senhoras. Esta celebração com a qual iniciamos a Semana Maior, ou Semana Santa, parece contraditória. A exultação e o triunfo dos ramos contraposto à ignomínia do sofrimento e da morte da paixão. Não obstante,
O espírito da liturgia interliga estes dois momentos com toda a naturalidade. E, de facto, um supõe o outro. A morte violenta de Jesus não foi um acaso, um acidente inopinado. Estava prevista nas Escrituras como condição de resgate. A expressão "pelas suas chagas fomos curados" é uma verdadeira profissão de fé que aparece literalmente em ambos os testamentos. É que ela é uma morte salvífica e expiatória em nosso benefício. De resto, a autoconsciência disto levou o Senhor a antecipar com toda a naturalidade: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, que vai ser derramado para a remissão dos pecados. Eis, pois, a razão pela qual se associa o júbilo dos ramos à via dolorosa e ao Calvário. Este é penhor de salvação e redenção, e isso gera-nos contentamento. Sem o Calvário, não atingiríamos a nossa meta que passa para lá da história. Não se daria ao cumprimento da aliança entre Deus e o seu povo. Não teríamos acesso à grande pátria que é o reino de Deus. Esta celebração litúrgica, lida em chave da memória que fazemos dos antigos combatentes, projeta-nos para a compreensão de um mistério relativamente semelhante. É triste, muito triste, que a humanidade não se entenda com o irmão que está ao lado. É triste, muito triste, que continuamente troque aquele bom convívio enriquecedor de todos, a que chamamos paz, pela agressividade compulsiva que leva ao aniquilamento da pessoa e dos bens do outro. É triste que seja muitas vezes a partir destes momentos de maior ferocidade e destruição que organizemos e contemos a nossa história do mundo. Mas, precisamente porque assim tem sido, é que valorizamos o sacrifício daqueles que, numa certa semelhança com Jesus Cristo, também sofreram paixão, dor e morte, para que outros pudessem sobreviver, para que nos fosse possível tecer a nossa existência pessoal e coletiva em liberdade, segurança e paz. Valores sem os quais a nossa vida não seria verdadeiramente humana. Associamos, pois, os combatentes a Jesus Cristo, não enquanto expressão de ferocidade, mas como agente para a obtenção de bens mais nobres. Se assemelharam com o Salvador no sofrimento e na morte, agora, com Ele, tomem parte na glória eterna. E nós saibamos ser dignos dos valores pelos quais lutaram. A capacidade de vivermos como irmãos nesta aldeia cada vez mais global, pois ela é, por natureza, o espaço do reino de Deus e jamais, jamais o lugar das trevas dos infernos. Mesmo que a realidade o pareça negar, é que a mesma liberdade que o há de atuar também o pode desdizer. Mas o sadio otimismo cristão garante-nos que o futuro é de Deus e do bem, e não do demónio e sua fúria destruidora. Pedimos a Deus que nos dê forças para a instauração deste reino de paz, pelo qual tanto sofreram e morreram. E fazemo-lo por intercessão da Virgem Maria, que aqui ao lado, em Fátima, há 100 anos, fez a promessa solene: se os homens se converterem, virão tempos de paz. Creio em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, venha só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Louva a vir em sua glória, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, concede Pai e Filho, o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, e digamos confiadamente: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador e que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos que por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto, Bispo desta Diocese, Dom Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança, aqui presente, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Lembramos, de um modo muito especial, todos os combatentes de Portugal. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Vitória, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão diário hoje, perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos abençoe. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora nossa, diga-me que vens a minha morada,
Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós os pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Quero, porventura, em nome também da Liga dos Combatentes, agradecer à Paróquia da Batalha a ajuda que nos deu para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, na pessoa do seu parque, o Sr. Padre Gonçalves, e todos aqueles que colaboraram. De uma forma especial, seja permitido referir o grupo dos acólitos, o Corpo Nacional de Escutas e, obviamente, o grupo coral e o instrumental. Muito obrigado pela ajuda para esta celebração tão rica e tão solene. A todos aqueles que participaram nesta celebração e mesmo aqueles que assistiram a ela a partir de suas casas mediante a televisão, desejo sincero de uma Semana Santa abençoada por Deus e depois de uma Páscoa gloriosa, cheia de alegria. Para todos, que a graça de Deus repouse nas vossas vidas. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a paz, vos conceda pela dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua benção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos libertou da morte eterna, Deus vos conduz à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de ter seguido o exemplo da humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. E a vós todos que estáis aqui presentes, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.